Olá, meu nome é Pedro Camargo, eu sou professor de marketing há 25 anos. Tenho paixão por essa matéria, sempre amei dar aula de marketing. Mas você sabe que tinha uma coisa que me implicava muito. Eu via que tinha muito lançamento de empresa, muito lançamento de novos produtos. E tinha uma média na época que 95% dos produtos falhavam. Você imagina? A cada 100 ideias novas de produtos que iam por mercado, 95 falhavam. E aí a minha implicância veio, por que falham? Se a gente aprende em marketing que a primeira coisa que você faz é a pesquisa de comportamento do consumidor, a pesquisa de marketing, né? Usando entrevistas, focus group, usando questionários, né? Fazendo a análise de universo, quantidade de pessoas para quem eu quero vender, né? O meu público-alvo, selecionando esse público-alvo, fazendo a amostragem desse universo. Tem todo um procedimento muito bacana, estatístico, mas mesmo assim os produtos falhavam. 95% dos produtos falhavam. E começou a me implicar muito isso. Mas muito, eu comecei a ficar muito incomodado com isso. Por que um produto falha? Se foi feita pesquisa. Por que uma empresa morre, falha, se foi feito um planejamento? Isso ficou na minha cabeça. E eu comecei a estudar, a procurar por que isso acontecia. Enquanto eu dava aulas de marketing, mas era engraçado que eu dava aula de marketing e já estava muito incomodado com isso. Eu não conseguia achar solução para isso. Por que acontece? Foi quando eu descobri o neuromarketing. E olha só, estava no início. Ninguém falava sobre isso. Isso era em 2007. Ninguém queria falar sobre isso. Nós tínhamos um autor só, o Martin Lindstrom, e mais ninguém. E tinham empresas que tinham feito uma ou duas pesquisas, mas que não revelavam, porque todo mundo tinha medo. Existe nos Estados Unidos, existia no mundo, que a gente chama de neuroalarmismo, que é um medo, né, de entender o cérebro do consumidor, aí você vai invadir o cérebro do consumidor. Não, nada disso. Eu vou explicar para vocês. Nada disso acontece. O que foi? Então, depois, o que aconteceu? Então, com essa implicância que eu tive, eu fui pesquisar, né, e descobri aí em 2007 o neuromarketing, muito incipiente, muito no começo. E aí eu comecei a escrever sobre isso. Falar sobre o neuromarketing, as minhas impressões, comecei a estudar muito neurociência, todos os dias a entender a neurociência, e era muito curioso, porque eu não era da área. Então eu brinco que eu lia a capa do livro, voltava, virava, não entendia 2 páginas, voltava para a capa, deixa eu ver se eu entendi a capa, bacana, daí eu passava para a 2ª página, e daí eu fui passando para a 3ª, e daí eu fui ficando muito curioso, eu fui estudando, como até hoje eu faço. Estudo neurociência diariamente para falar sobre neuromarketing para as pessoas. A partir daí eu escrevi um livro, o meu primeiro livro de neuromarketing, que ninguém quis. Aqui no Brasil ninguém queria ouvir falar sobre neuromarketing, ninguém tocava no assunto, e aí eu descobri uma editora em Portugal. Foi lá que eu publiquei o meu primeiro livro. Isso era 2009. Então fui para Portugal, lancei esse livro, e a partir dele, eu comecei a pensar comigo. Eu falei, olha, o neuromarketing ele olha as áreas cerebrais. Né? Ele usa ressonância magnética, diagnóstico por imagem, usa eletroencefalograma, usa eye tracking, e ele vê que áreas do cérebro se ativam para dizer o que você está sentindo. Para dizer se você gosta ou não, se você teve nojo ou não, se você tomou uma decisão ou não. É assim que a gente usa o neuromarketing. E aí, eu falei, pois é, mas o que provoca o cérebro? Eu entendi, o cérebro age, é o cérebro que age. E foi muito bacana isso, porque, na verdade, desmistificou aquilo que eu falei para você, dos 95% dos produtos. Agora, não falham mais, porque agora a gente olha no cérebro do cliente, olha no cérebro do consumidor, para ver se ele gostou ou não de uma embalagem, se ele gostou ou não de um rótulo. Aonde ele olha primeiro no rótulo? Onde ele olha depois? O que chamou mais atenção naquele produto? A gente faz isso com serviços, né? Com eye tracking, né? A análise do olho coloca na tela do computador, a gente coloca imagens e o sujeito olha uma propaganda.
se aquela propaganda está boa ou não, onde que ele olhou, o que ele olhou primeiro, quanto tempo ele parou em cada local da propaganda, se o texto, o título está chamando a atenção. Isso pode ser com um ponto de venda, uma loja. Tudo isso é feito com equipamentos por imagem, né? São os equipamentos que o neuromarketing trabalha. E aí o neuromarketing vem trazendo notícias muito bacanas, né? E eu continuei estudando. Eu continuei me aperfeiçoando, me apaixonei por essa área e continuei estudando. Falava que nem um doido, todo mundo me chamava de louco. Lembro direitinho quando professores riam e falavam: ih, lá vem o Pedro com aquela bobeira dele, ih, o Pedro é maluco, que vem com essas bobeiras, ixi, imagina, olhar o cérebro. Bom, passaram alguns anos, esses mesmos professores depois viram na televisão reportagens sobre neuromarketing ou na internet, e aí até vieram me dizer, falaram: nossa, mas é sério o que você faz, né? Falei: pois é, agora você percebeu, é sério. É sério por quê? Porque a gente olha a atividade cerebral do sujeito, identifica se ele gosta ou não, antes que o sujeito fale. Sabe por que antes? Porque 95% das informações que você tem estão no seu inconsciente, não no consciente. E aí eu te pergunto, como é que você consegue responder a um questionário? Como é que você consegue responder a uma entrevista? Se 95% das informações, 95% dessas informações estão no inconsciente. Impossível, né? A não ser que você tenha bola de cristal. O neuromarketing começou a perceber isso. Começou a enxergar essas áreas, começou a ver, porque, por exemplo, olha, na frente aqui, no pré-frontal que a gente chama, está a tomada de decisão. Então, se eu olho o seu cérebro, você olha uma propaganda e se ativa essa área, pronto! Você gostou, você vai tomar a decisão de comprar. Então, anúncios não falham mais. Tá certo que no Brasil está muito incipiente ainda, precisa se trabalhar muito mais, nós temos poucos laboratórios de neuromarketing, mas você não erra mais em anúncio, você não erra mais no ponto de venda, você não erra mais no texto, dá para você analisar o texto, onde o sujeito parou, ficou mais tempo olhando, chama-se eye tracking, é um equipamento que o sujeito fica olhando para a tela. Então, não precisa errar mais, não quer dizer que não vá, mas minimiza o erro. Mas eu fui além porque eu era mais curioso ainda. Estudar neuromarketing me deixou muito mais curioso. Porque eu falei: entendi. Então o sujeito falar, não adianta. O sujeito escrever, também não adianta, porque 95% das informações estão no inconsciente, como é que ele vai saber o que ele está sentindo? Tá? Aí eu falei: então nós vamos no cérebro. Mas outra curiosidade ficou muito latente em mim, que era: e o que provoca o cérebro? Essa ficou a grande pergunta da minha vida. E isso começou depois que eu publiquei o primeiro livro, eu já estava ansioso de novo. Chegou em 2008, eu fiquei pensando: e o que provoca o cérebro? Eu sei que os sentidos fazem isso, quando você vê, quando você ouve, quando você sente um cheiro gostoso, um paladar. Mas eu sabia também que o cérebro pode ser provocado só com a sua imaginação, sem que você veja algo. Eu falei: então o que é que faz o cérebro agir? O cérebro gera comportamento. Ele é um órgão do corpo que gera comportamento. Mas o que provoca o comportamento? Eu fui buscar a motivação. E a motivação não está só no cérebro. A motivação está no corpo inteiro. Está no intestino, está na sua pele, a motivação está no seu coração, a motivação está no seu sistema endócrino, está em tudo. A motivação está no corpo inteiro, e isso me pegou muito. Foi aí que eu tive uma ideia. Eu criei uma teoria, porque já não dava mais para eu falar só do cérebro. E o neuromarketing falava do cérebro. E eu queria saber o que provocava o cérebro. Então, eu criei uma teoria chamada Biologia do Comportamento do Consumidor, para colocar essas novas ideias dentro dos meus estudos. Aí eu lancei um segundo livro. O segundo livro que chama-se Comportamento do Consumidor, a Biologia, Anatomia e Fisiologia do Consumo. Ele só não chamou Biologia do Comportamento do Consumidor porque senão, quando chegasse na livraria, ele ia para a área de biologia, não de administração ou de marketing. Então ficou Comportamento do Consumidor, a Biologia, Anatomia e Fisiologia do Consumo. E não parou por aí.
minha curiosidade aumentou ainda mais. Eu sou um sujeito assim que fica muito incomodado e eu quero mais a fundo. Aí eu descobri a endocrinologia comportamental, que é a influência do hormônio das pessoas no comportamento de consumo. A gente sabe que o hormônio, a gente sabe pelas mulheres que os hormônios influenciam muito as mulheres. E o homem também influencia. Mas as mulheres têm grandes variações hormonais. Então, eu fui buscar essa informação. E aí, eu falei, vou escrever um livro sobre isso. E a minha esposa falou para mim, Pedro, eu descobri uma coisa. Digo, o que foi que você descobriu? Ela falou, descobri que eu não sou louca. Eu compro, mas são os hormônios. Eu falei, não, peraí, vamos separar as coisas. Você é louca sim, mas realmente tem influência dos hormônios. Ela falou, escreve um livro para as mulheres sobre isso. Aí eu pensei, parei, falei, será? Vou escrever um livro para as mulheres capaz de eu apanhar na rua, né? Mas entre apanhar na rua dos homens ou apanhar em casa da mulher, eu preferi apanhar na rua. Vamos arriscar apanhar na rua. Foi aí que eu escrevi o meu terceiro livro, que se chama Eu Compro Sim, mas a culpa é dos hormônios. Não é para liberar a mulher para ficar gastando, não. Até porque eu vou contar um segredinho só aqui para você. A mulher gasta menos que o homem. O homem, quando faz uma compra de um equipamento, de computador, de qualquer coisa, de um carro, são 20, 30 vestidos da mulher. A mulher compra com frequência, mas não quer dizer que ela gasta mais. E vou te dar mais uma informaçãozinha que saiu em 2016, o ano passado. 87% das escolhas e tomada de decisão de compra é das mulheres. São elas que tomam decisão ou que escolhem um produto. Então, vamos mudar esse pensamento. Tá? E aí eu escrevi esse livro. Esse livro do Eu Compro Sim, mas a culpa é dos hormônios. Esse livro foi um sucesso, foi bacana, porque até o Hugo Gloss viu esse livro, fotografou, foi uma loucura, todo mundo quis o livro. E as pessoas acham que é para a mulher gastar. Não, na verdade é de economia comportamental, para a mulher aprender o ciclo dela e quando ela pode sair com cartão ou quando ela deve sair com dinheiro na carteira. Para ela aprender a se controlar. Mas não parei. Continuei. Aí percebi que tinha muita influência na venda. A neurociência podia trazer muita informação para o processo de vendas. Aí escrevi um livro que se chama Bora Lá, Venda Mais, que é um livro virtual, e hoje tem na Book, tem esse livro em áudio também, para linkar vendas com o neuromarketing e ensinar o vendedor como agir, o que ele deve observar, como ele observa, pupila das pessoas, como ele trabalha, como ele entende o cérebro do outro. Também não parei, continuei, agora estou escrevendo mais 2 livros. Um é sobre a biologia da persuasão, que significa como um cérebro contata com o outro, porque você tem ondas eletromagnéticas, que viram ondas mecânicas, quando eu falo contigo, que viram onda eletromagnética no seu cérebro. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço de uma maneira que eu convença o seu cérebro, que a gente chama de sincronização e acoplamento? Para vender melhor, para persuadir melhor, para convencer você melhor. Então esse é um novo livro que eu estou escrevendo. E também tem um outro que se chama Os Templos do Varejo e a Crença na Marca. Eu mostro que o produto, marcas, preço são crenças pura. Vou te dar um exemplo. Pega um jacaré, corta esse jacaré no meio. Um lado você faz uma bolsa, do outro lado você faz outra bolsa. As 2 bolsas idênticas. Numa você põe Louis Vuitton, na outra você põe marca Trapo. A Louis Vuitton você vai vender por R$9.000. A marca Trapo você não vende por 170. Capaz de bater, o cliente bater em você se você falar que é mais do que isso. Por que isso acontece? Crença. É a mesma bolsa, do mesmo jacaré, com as mesmas divisões, mas uma tem uma marca, a outra não tem. Isso tem a ver com a crença. E a crença é antiga. 2.800.000 anos, um ancestral nosso, um hominídeo, um Naled, já tinha crença. Tá? Então, este livro é para falar exatamente sobre isso. Eu vou falar sobre a crença que você tem que criar um templo, você tem que criar rituais,
Né? Trato também misturando a neurociência com a endocrinologia, com a genética comportamental. Tá? E o outro livro, que também estou escrevendo, chama-se Paleomarketing. Paleomarketing porque o cérebro tem 3 áreas, um reptiliano, onde estão os seus instintos, depois uma camada em cima que a gente chama de sistema límbico, onde estão as suas emoções, onde são processadas as emoções, e o córtex, que é essa parte que você enxerga aqui, tá? A parte de cima do cérebro. Eu estudo em paleomarketing os instintos na base do cérebro e as emoções. E aí eu vou dando dicas de como você pode usar, sem até ter que usar equipamento do neuromarketing. Não precisa usar o equipamento. Por quê? Porque eu falo da motivação. E a motivação não é de pessoa para pessoa. A motivação é genética. A motivação é da espécie. A motivação é uma só. O comportamento muda. De esquina para esquina, de local para local, de pessoa para pessoa, dependendo da ocasião. Agora, a motivação é sempre a mesma. E, aliás, são 2. Sobrevivência e reprodução. Básico. Se você entender isso, você vai entender exatamente como vender tudo e qualquer coisa para os seus clientes. Como persuadir as pessoas, como convencer, enfim, você consegue porque você tem a fórmula de convencer a espécie. Um japonês tem medo, um brasileiro tem medo. Os japoneses, por exemplo, não têm medo de cemitério. Os brasileiros têm medo de cemitério. Então a cultura muda, mas o medo é processado num lugar só. E é disso que eu falo nesse novo livro. Bom, isso foi para você entender quem sou eu, quem é Pedro Camargo, com o que eu trabalho, quais são as minhas expectativas, do que eu falo, o que eu posso te oferecer. Tem muita coisa que eu quero conversar com você e nós vamos falar sobre isso nos próximos vídeos. Vamos bater no papo, prazerzão em te conhecer. Esteja por perto que eu volto e vamos conversar muito ainda, tá bom? Um abraço.